dia, irmãos e irmãs. Tenho a alegria de estar aqui com os irmãos nesta manhã, trazendo a palavra de Deus. Embora o que me traz aqui maiormente seja despedida, mas fico feliz de mais uma vez ocupar esse púlpito. E, na verdade, eu não me despeço hoje, na verdade, né? Apenas a minha esposa e os meus filhos, eu ainda fico mais um tempo. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Efésios, capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 13 de Efésios 3. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Lá na congregação de Pissarras, nós estamos caminhando em Efésios, e eu já preguei nesse texto lá, mas esses 13 versículos resultaram em 3 sermões lá. Então, espero que vocês tenham vindo com bastante tempo hoje e que o almoço esteja programado para mais tarde um pouco. Não tem problema, dona Sônia, hoje? Não? Então, tá bom. Não, mas eu não usarei o tempo de 3 sermões aqui hoje. Efésios 3, de 1 a 13, a palavra do nosso Deus diz assim: Por esta causa, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são cordeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, e segundo a força operante do poder, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Até aí, irmãos, a palavra do nosso Deus. Vamos orar, pedir a Ele a compreensão para compreendermos a sua palavra. Pai, nós pedimos que o Senhor, mais uma vez, nos faça compreender esse mistério do qual o apóstolo fala aqui nesta passagem. De modo que nós compreendamos, ó Pai, aquilo que temos desfrutado, quem nós somos e como podemos, ó Pai, tornar conhecido esse mistério a outros. Nos ajuda, Pai, com a iluminação do Teu Santo Espírito, que o Santo Espírito seja aquele que realmente nos dê a verdadeira compreensão, porque a mera compreensão humana nos levará, ó Deus, a erros e enganos. Assim eu clamo a Tua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Nesse texto do apóstolo, uma palavra que sobressai é a palavra mistério. E nós vamos falar de segredo. Segredo.
hoje, aqui neste sermão. Se você olhar aquilo que o apóstolo Paulo diz, ele vai dizer, veja o versículo 3, que numa revelação foi dado a ele conhecer um mistério. E aí no versículo 4 ele vai falar do discernimento do mistério de Cristo. No versículo 5 ele vai falar de um conhecimento que em outras gerações não foi conhecido, mas que agora foi revelado. Se você olhar o versículo de número 9, ele vai falar exatamente, novamente, da dispensação do mistério que estava oculto antes. Paulo está falando de mistério, de segredo. De que segredo Paulo está falando aqui? De que mistério Paulo está falando aqui? Ele está falando de nós. Está falando de você. Você é um mistério. Diz, realmente, pastor, eu sou uma pessoa muito inconstante, eu realmente sou bem secretivo, eu sou um mistério. Não, não é nesse sentido de personalidade, de característica pessoal. É você como um cristão, como servo de Deus, é um mistério. E nós, como igreja reunida, somos um mistério. Há aqui entre nós, agora nesse exato momento, um segredo. Mas este segredo não é segredo para nós. O segredo é segredo para os de fora. É segredo para os incrédulos. Porque não cabe na cabeça deles que você, num domingo de manhã, depois de ter ido num casamento, alguns de nós fomos no casamento ontem à noite, né? Saímos do casamento, eu mais cedo até um pouco, por causa dos meus pequenos, mas eu sei que outros ficaram lá até, né? O pastor Edmar ficou lá até bem tarde. Não. Que a gente vai acordar cedo no domingo de manhã, e não é que você vem para o culto às 10h30, você já veio para a escola dominical. E aí você veio para a escola dominical, ficou para o culto, e você não ficou em casa, acordou tarde, botou a pantufa, tomou aquele café tranquilo, assistiu a Fórmula 1, depois foi começar a pensar no churrasco do almoço. Por que você vem no domingo de manhã e vem de noite? Agora com lista e essas limitações, está difícil para fazer isso, mas você costumava vir, nós costumávamos vir de manhã e de noite. Aí você vem na terça, reunião de oração, aí tem reunião da SAF na quarta tarde, aí tem estudo bíblico na quinta-feira, aí tem reunião de crianças no sábado. O mundo não entende. E talvez você perdeu de vista a perspectiva do porquê que nós fazemos tudo isso. E é isso que Paulo está querendo nos lembrar. O mundo não entende por que você age do modo como você age. Por que nós somos radicais acerca das questões de gênero sexual, de casamento, de moral e de ética. E por não nos entender e não nos compreender, eles nos têm como odiosos, eles nos têm como maus. Eles não compreendem quando nós falamos de pecado. Eles nos acham muito que nós fazemos juízo. Eles não entendem a disciplina na igreja. Disciplina é algo mau, é ruim. Eles não entendem por que a gente está aqui de terno, cara de terno. Eles não entendem por que você dá o dízimo. Eles acham que você é trouxa, que fica lá dando dinheiro para o seu pastor.
E talvez a gente dentro da igreja, que não entende direito por que está aqui, tem uma ideia, acha que é legal, mas não tem a ideia. Paulo diz nesse texto que viver o Evangelho é um mistério para os incrédulos, para aqueles que não têm um conhecimento da fé. Isso Paulo diz aos Efésios, porque o próprio apóstolo, no momento em que escreve essa carta, estava preso por conta da sua fé. Você deve aí mais ou menos pensar que nós estamos lá por volta de Atos 28, 27, 28. Paulo preso em Roma, ou se dirigindo a Roma. E o modo como Paulo então ministrava as igrejas era escrevendo cartas. Ele recebia visita e ele ouvia da situação das igrejas e ele escrevia cartas. Então, cartas que são desse mesmo período são Efésios, Filipenses, Colossenses. E em todas essas cartas, Paulo vai exaltar grandemente Cristo. Ele vai falar da supremacia de Cristo, ele vai dizer que tudo o que você precisa está em Cristo, que tudo o que você precisa está em Cristo. Se há algo de ruim na sua vida, problemático, quebrado, caído, você não agiu, não aplicou o Cristo àquela área, ou está faltando o Cristo naquela área. Porque onde o Evangelho é verdadeiramente aplicado, há perdão, há restauração, há reconciliação, há amparo, há consolo. Paulo quer dizer, Cristo é tudo. Nele está a riqueza, nele está a plenitude, ele vai dizer lá em Colossenses 3. E escrevendo aos Efésios, ele vai focar mais no aspecto da igreja. Ele vai dizer que para a igreja, o que a igreja precisa não é de ministérios bem ajustados, não é de pastores com muitos diplomas, não é uma boa arrecadação. O que a igreja precisa para ela ser uma igreja plena, uma igreja gloriosa, que é o final, é o versículo 13, o finalzinho, é que ela viva o mistério, que ela abrace o mistério, que ela compreenda este mistério. De modo que Paulo, em toda essa carta, ele vai frisar que nós estamos unidos a Cristo, não só individualmente, mas coletivamente, e que tudo o que nós precisamos vem então dessa nossa união com Cristo. Ou seja, Paulo vai dizer que você está conectado individualmente com Cristo, e por estar conectado com Cristo, você está conectado com seu irmão. Não tem jeito. Raciocínio básico e lógico aqui. Você é filho de Deus, certo? Deus é teu pai. Desse que está aí do teu lado, ele também é filho de Deus, e o mesmo Deus é pai dele. Logo, o que você é dele? Você pode dizer assim, não, esse aí não é meu irmão, não. Que não é você que escolhe. É o Pai que, amando a você, amou aquele outro, e o mesmo que te salvou, salva aquele outro, e Ele é que nos une. De modo que Paulo vai argumentando no capítulo 1 que Deus planejou isso na eternidade. No início do capítulo 2, ele vai dizer que Deus começou a executar esse plano quando ele fez uma obra na tua vida, te tirando do mundo e te salvando. E aquilo que Deus planejou na eternidade e fez na tua vida te salvando, ele então faz também socialmente. A transformação individual, pessoal, diz respeito a uma transformação social. E é por isso que Paulo, numa maneira muito bela, descreve aquilo
que nós somos, no capítulo 2, versículos 19 e 20. Ele diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus. Paulo está escrevendo para os efésios, que são, na sua maioria, gentios. O gentio é aquele que não é judeu. É aquele que cresceu pagão, adorando ídolos, e que nunca ouviu do Antigo Testamento, das promessas de Abraão, de Isaac e de Jacó. O gentio é aquele que cresceu fora da igreja, mas que, tendo ouvido a pregação de Cristo, agora foi convertido a Cristo. E Paulo vai dizer, então, que na igreja, o judeu, que era extremo religioso e conhecedor do Antigo Testamento, e seguidor, se junta ao gentio, que era um pagão, um idólatra, e são salvos pelo mesmo Cristo, e são unidos na mesma igreja, e não apenas sobre o aspecto formal de instituição, mas há uma conexão espiritual, de modo que nós somos unidos como uma família. Você quer queira ou você quer não queira. Se você segue a Cristo, você não pode seguir a Cristo sozinho. Você está unido, conectado espiritualmente a todos aqueles que seguem Cristo. Porque Deus não se relaciona apenas pessoalmente com você. A obra que Deus faz pessoal na sua vida, Ele faz pessoalmente na vida de muitos outros, para os uni-los. O Senhor Deus não quer apenas relacionamentos pessoais conosco, Ele quer um relacionamento coletivo, social, de família. E sabe, então, por que Ele nos reúne em família? O versículo de número 21 e 22 do final do capítulo 2 nos dizem isso. É que nós somos onde Deus vai habitar junto e onde Ele vai manifestar a sua glória. Diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus manifesta a sua glória na igreja. Então, diante disso, o apóstolo Paulo vai fazer uma aplicação. Só que o apóstolo Paulo, ele tem um pensamento assim, difícil às vezes de acompanhar, porque ele começa a falar uma coisa aqui, aí ele fala, não, peraí, eu preciso voltar lá atrás, e ele fala aquilo e depois ele volta onde ele ia dizer. Então o apóstolo Paulo fala, nós somos a igreja, a família de Deus, onde Deus manifesta a sua glória. Então ele começa o capítulo 3, veja aí o versículo 1, dizendo, por esta causa, Paulo, eu prisioneiro, por amor de vós. Espera aí, eu esqueci de falar alguma coisa. Você pode ver que no versículo 2 ele diz assim, se é que tendes ouvido. Paulo, ele vai começar a aplicar o capítulo 2. Mas ele se lembra de algo que ele tem que falar. Então, o versículo 2 do capítulo 3 até o versículo 13... são uma espécie de uma nota de rodapé, de um apêndice, de um acréscimo no fluir do raciocínio do apóstolo. Porque você pode ver que no versículo 14 do capítulo 3, ele volta. Por esta causa, ele vai voltar o mesmo por esta causa do 1. E neste apêndice, nessa nota de rodapé, essa espécie de explicação extra do que é a igreja, Paulo vai falar que nós somos esse mistério de Cristo. Que nós somos esse mistério de Cristo. Eu queria falar de 3 aspectos desse segredo. Rapidamente, como eu falei, nós não temos tempo de explorar todo os detalhes do texto. Mas Paulo vai falar de o tempo deste mistério, desse segredo. Ele vai falar da ferramenta que Deus usa para manifestar este segredo. E nós vamos ver da obra
da consequência que este mistério está causando, do impacto do mistério. Nos versículos 1 a 7, que aí estão, o apóstolo vai nos dar a definição desse mistério e o tempo desse mistério. Ele vai dizer, veja, no versículo 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada a vós outros. É porque Paulo ele começou dizendo assim, por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Aí quando ele fala prisioneiro de Cristo, porque ele estava preso, ele lembra, peraí, vocês lembram que eu estou preso por causa da graça de Cristo? Vocês lembram que eu estou preso por causa do Evangelho? Então, eu estou preso por causa do Evangelho porque Deus, por meio de mim, está fazendo um ministério neste novo tempo. Ele vai falar, então, no versículo de número 2, dessa dispensação da graça. A palavra dispensação aqui, ela quer dizer era, período. Nesse período da graça de Deus. Paulo está dizendo, então, que a partir da morte e ressurreição de Jesus, da descida do Espírito, os apóstolos e profetas iniciaram um período da graça de Deus. Mas veja, não podemos pensar que no Antigo Testamento não tinha graça, que era só lei, que as pessoas eram salvas por obras. O que Paulo está dizendo é não que só há graça na Nova Aliança, porque ele, escrevendo aos Romanos, vai dizer que tinha graça lá na Antiga Aliança, é o argumento dele. No capítulo 4, ele vai dizer que Abraão foi salvo pela graça, que se não fosse a graça, Abraão ia para o inferno, mas Deus o salvou, tirando ele de lá, 400 anos antes da lei. Esse é o ponto de Paulo. O que Paulo está dizendo aqui não é que não havia graça, mas é que ela não estava clara, ela não estava plena, ela não estava revelada. E tanto ela não estava revelada, que o apóstolo João nos diz lá no capítulo 1 que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, porque eles liam a antiga aliança, mas não tiveram o conhecimento do plano da graça de Deus. Paulo diz, mas agora, não é que tem mais graça. A graça salvífica é a mesma, mas agora ela está revelada, ela está plena. E o que Deus fez para escancarar a sua graça? Para tornar ela clara. Deus começou a salvar não só os judeus que receberam a promessa, mas Deus abriu esta graça para que os gentios fossem salvos igualmente aos judeus. É o que ele vai dizer. No período anterior, Paulo vai dizer, vocês gentios, na carne, é o que ele vai dizer, vocês que antes não conheciam, antes vocês estavam alienados da comunidade de Israel. Era o que ele diz no capítulo 1, capítulo 2, versículos 12 e 13. Mas agora, nessa dispensação da graça, veja o versículo 5. Aquilo que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, aquilo que no Antigo Testamento estava lá revelado, mas estava meio que escondido, estava meio que oculto, estava no meio de uma linguagem, de um contexto que os próprios judeus não conheceram e não souberam interpretar. Agora Deus torna claro, aberto, revelado aos santos apóstolos e profetas. De maneira que neste período de tempo que nós vivemos, porque ainda estamos na mesma dispensação da graça, Deus com maior clareza está revelando o seu plano de salvação. E de que maneira Deus está fazendo isso? O apóstolo Paulo fala então do qual é esse mistério que foi antes, estava oculto e agora revelado no versículo de número 6, quando ele diz, a saber que os gentios são co-herdeiros
e membros do corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Você sabe qual é o mistério? O mistério é o Evangelho. É simples. O mistério é que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar dos teus pecados. Ele salva judeu, salva grego, gente de todos os povos, de todas as raças, igual. O judeu precisa de Cristo tanto quanto você precisa de Cristo. Aquele que nasce na igreja e é criado presbiteriano de berço, de origem, ele precisa de Cristo em igual quantidade. Aquele que está perdido no mundo na corrupção do pecado. O mesmo Cristo que opera no filho criado na igreja, que precisa ser evangelizado e ouvir dessa graça, é a mesma graça que opera naquele que é transformado de uma maneira surpreendente. Não é uma graça diferente, é uma única obra que salva a gente de todos os lugares, de todos os jeitos, de todas as maneiras. E se a gente olhar aqui, nós vamos ver isso hoje. Tem gente que tem todo tipo de histórico e de passado e de tradição e de família. Tem gente aqui que cometeu vários erros no passado, terríveis, de um lado, de outro, aqui e ali. Tem gente que foi criado na igreja. E tem gente que, se não fosse a igreja, nunca se conheceria, nunca se cruzaria, porque os gostos são tão diferentes. As nossas preferências pessoais são tão diferentes que, se não fosse por Cristo, você não estaria sentado aí desse lado, desse irmão, dessa irmã que aí está. De modo que, quando Cristo ele se manifesta na tua vida, ele te traz para esta família de um monte de gente que também foi transformado por Cristo, que é quebrado igual você, que é pecador igual você, que tem problemas, talvez em outras áreas que vocês têm, mas tem problema, e que está buscando o Cristo, e Ele reúne todo nessa família. Neste tempo, nesta era, essa graça está sendo revelada, esse mistério. E os teus amigos de trabalho, eles não entendem isso. Eles acham que você é doido, que você é um meio radical, que você... O pessoal da tua família, eles não te entendem. Eles não entendem, porque você, mas você tem que ser desse jeito, tão radical, assim, tem religião. Religião é bom, né? É o que o povo diz. Um pouco de religião é bom, e na igreja é um pouco bom, mas assim... Eles não entendem que você encontrou esta graça do Evangelho de Cristo, a salvação que te une a um povo que é teu, e com quem você se identifica, embora seja tão diferente, e que você não vem à igreja porque tem que vir. Você vem à igreja porque gosta. Mas por que você tem que ir? Mas domingo de manhã, domingo à noite, tanto assim, para que, rapaz, quanto pecado você tem, que você precisa ficar lá o tempo inteiro? Que negócio é esse? Aí você diz, você não entende, eu realmente tenho muito pecado, mas eu não vou porque eu preciso, não, eu vou porque eu gosto, porque eu amo o meu Deus. Porque eu sei da minha missão, da minha obra diante de Cristo. As pessoas nos perguntam, me permitam uma questão pessoal, por que vocês estão lá em Pissarras? Por que vocês estão lá em Pissarras? Por que não vão morar para os Estados Unidos e tal? Estamos indo agora, né? Mas perguntavam por 10 anos. Por que estão lá em Pissarras? Cidadezinha pequena, igrejinha pequena. Porque nós temos a consciência daquilo que Deus quer de mim. E este é um mistério que está oculto a muita gente. Mas quando eu, conhecendo aquilo que é espiritualmente dado a mim, e a certeza e convicção, eu sei que eu estou onde eu devo estar. Por mais difícil que seja, e duro que seja, e por mais sacrifícios que eu tenha que fazer, mas eu não posso fazer diferente que não honrar o meu Deus e fazer aquilo que Ele quer de mim. E isso é um mistério a muitos. Qual é a ferramenta que Deus usa para manifestar esse mistério? O apóstolo Paulo vai dizer no versículo
7, 8 e 9, ele vai dizer, do qual fui constituído ministro. E no versículo 8 ele vai dizer, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo diz, logo a mim. E Paulo está falando aqui do seu passado, de ser um judeu radical, completamente contrário ao evangelho, inclusive ter perseguido cristãos e participado na morte de cristãos, no aprisionamento de cristãos, no flagelo de cristãos. Ele diz, logo a mim, Deus me transformou naquilo que eu odiava, no exemplo para o mundo. Ele mesmo diz que, segundo uma revelação, no versículo 3, me foi dado conhecer esse mistério. Se você lembra do chamamento de Paulo lá em Atos 8, a primeira pessoa que lida com Paulo é um profeta chamado Ananias, a quem Deus chama. E você lembra da palavra que Deus deu a Ananias? Quando Ananias diz assim, não, eu não vou lá falar com esse Paulo não, ele não gosta de cristãos, ele maltrata cristãos, e Deus diz assim, Ananias, ele é um vaso escolhido por mim, para levar o evangelho aos gentios, e eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E Paulo diz, olha, e uma vez que eu conheci esse mistério, ele vai dizer aos filipenses, eu considerei tudo o resto como esterco. Tudo aquilo que para mim antes era grandioso, valioso, quando eu conheci o amor de Deus revelado em Cristo, esse mistério que os gentios incrédulos não entendem, e que os próprios judeus que rejeitaram a Cristo não entendem, mas que eu compreendi, que transformou a minha vida. Quando eu recebi isso, eu deixei tudo para trás, e eu só consigo agora fazer aquilo que Deus quer. E são pessoas assim que Deus usa. Talvez você se acha inadequado, falho, com um histórico passado de coisas que talvez te desabonem no presente, com limitações. Mas é gente assim que Cristo usa para mostrar esse mistério ao mundo. O autor de Hebreus vai dizer lá no capítulo 10, versículo 33, que nós somos um espetáculo ao mundo. Seja quando nós somos perseguidos e maltratados, seja quando nós operamos o poder de Deus por meio de coisas extraordinárias. De modo que Deus usa ferramentas que aos nossos olhos e aos olhos humanos são muito impróprias, mas Ele usa para manifestar esse mistério a outros. E você, com as suas falhas, imperfeições e limitações, é chamado por Deus do seu modo. Paulo foi chamado desse jeito. O seu chamado é outro. Mas você tem um chamado, uma vocação de Deus, a servir de alguma maneira em algum lugar, para manifestar esse mistério. E algumas pessoas, muitas pessoas vão olhar em você e vão te achar esquisito, vão te achar estranho ou radical. Mas Deus vai te usar para que algumas, atraídas por esse segredo, mistério que você parece ser, elas virão a Cristo. Qual é a obra que está sendo formada por meio da revelação do mistério? A consequência está nos versículos 10 a 12. É a igreja. Na medida que você é esquisito lá no trabalho e acaba tendo poucos amigos ou pouco relacionamento e até criticado. Mas aí, surpreendentemente, um amigo que te menosprezava de trabalho, ou uma amiga, que agora está passando por problemas de casamento, vem falar com você. E você não esperava isso. Porque essa pessoa, ela não é próxima sua e ela normalmente menospreza. Até tira sarro da sua fé ou zomba. Mas agora que esta pessoa está com um problema no casamento, ela sabe em quem ela pode realmente buscar ajuda. E é você.
Porque ao mesmo tempo que ela rejeita a sua fé, mas há uma incompreensão do porquê que você é do jeito que você é. Então ela vem buscar em você alguma ajuda e você a aponta para Cristo. E se então o Senhor te usar para a transformação desta vida, quem sabe a transformação desse casamento, daquele problema ou dessa situação, Deus está te usando como instrumento para a manifestação daquele plano que Ele fez antes da fundação do mundo, que está no capítulo 1 de Efésios, para que essa pessoa agora se junte à igreja. E aí os outros amigos de trabalho vão dizer, olha só o fulano convertendo todo mundo aqui, está virando todo mundo para crente aqui. Amém. Porque é na igreja, versículo 10, que a multiforme sabedoria de Deus é revelada. E sabe quem que Deus usa como espectadores do que Ele está fazendo na igreja? O mundo não é, porque o mundo olha para nós e ele nos rejeita, ele não nos admira. Mas sabe quem olha para nós e nos contempla e nos admira? Veja o versículo 10. Os principados e as potestades nos lugares celestiais, os anjos olham a igreja e eles comentam um com o outro. Um anjo dá uma cutucada no outro e diz, rapaz, Deus, olha o que Ele faz lá. Esse povo tão quebrado, esse povo tão ruim, tão pecador. Mas Deus pega essa massa ruim e quebrada e constrói esse belíssimo vaso de honra. Os anjos dos céus olham. E o próprio Satanás vem aquilo que Deus está fazendo na igreja. E tudo isso está sendo de acordo com o plano, diz o versículo de número 11. A gente olha para a igreja às vezes e a gente acha assim, agora tudo se acaba, agora a igreja com esse problema, com a saída do pastor, agora vai tudo por terra. Não, meu querido, Deus está fazendo essa obra há 2000 anos. Já tentaram de tudo contra a igreja e não prevaleceram, porque não prevalecerão. Eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós continuamos a caminhar, por mais que às vezes a nossa luz seja fraca, a nossa glória seja fraca e nós enfrentemos problemas que nós mesmos criamos, mas como igreja de Deus, nós manifestamos o poder do Evangelho, o mistério do Evangelho. Enquanto houver Evangelho numa igreja, ela permanecerá de pé, por mais fraca que ela esteja. Então Paulo termina pedindo algo no versículo 13. Ele diz, portanto, não se desanimem pelo fato de eu estar preso. Não se desanimem pelo fato de que eu posso ser condenado à morte, logo. Porque eu, Paulo, sou só uma ferramenta. A glória de Deus, a igreja é de Deus, e Deus está fazendo o seu nome glorioso, e esse mistério mais conhecido, apenas aqueles a quem é revelado pelo Espírito. Mas por meio de nós, o título não estava ali. O mistério está em plena vista. Muitos o têm rejeitado. Muitos têm visto a sua vida, a sua fé, e falam, não, podem até te criticar ou te perseguir. Mas na medida em que nós vivemos o Evangelho da graça de Cristo e somos transformados, então nós servimos como canal de transformação de outros que virão a conhecer esse mistério. Meu querido irmão, não perca nunca de vista porque você está aqui. Porque você faz o que você faz. Você é um mistério para o mundo, um espetáculo, uma coisa incompreensível, um segredo, porque você conhece algo que o mundo não conhece. Você tem sido transformado por algo que o mundo não tem. Deus que está agindo em você não age no outro.
que quer te derrubar, que te critica, que te dá uma rasteira, porque é um incrédulo. De modo que o Senhor Deus está revelando em você a sua graça. Deus usa para isso gente caída e quebrada como eu, como você. Inadequado, com uns pitafozinhos no passado, com limitações no presente. O que é um segredo para o mundo? Um segredo, um mistério, mas que revela a glória de Deus.